O grande assunto da semana, mais uma vez, é a Catalunha, né? O problema da Catalunha não tem muita matéria para uma análise geral em profundidade. Nós já assinalamos aqui que se trata da manifestação da tendência geral dos Estados imperialistas à decomposição interna. Né? As contradições capitalistas dentro desses estados a partir da crise capitalista, ou seja, contradições entre diferentes facções da classe dominante, das classes médias, da classe operária de uma maneira mais latente, tem levado à desarticulação, à decomposição, à desintegração interna dos estados capitalistas mais importantes. Nós estamos vendo o caso dos Estados Unidos, né? A gente poderia, nesse caso aqui, se confundir e chegar à conclusão de que não há nenhuma desintegração, que o que nós temos aqui é apenas uma eleição, ganhou um candidato republicano de direita e tudo está absolutamente normal. Logicamente que não é assim. Né? A vitória do candidato republicano foi uma derrota do conjunto do núcleo central do imperialismo, e o governo Trump tem sido um governo de desagregação nacional. Há uma séria tendência à polarização política. Num certo sentido, a gente até pode dizer que o Trump controla um pouco essa desagregação, né? Essa polarização interna entre os setores liberais e a extrema-direita norte-americana, mas o fato é que as tendências à desagregação são muito sérias. A gente vê esse mesmo fenômeno no que diz respeito à confusão na política externa norte-americana em relação à Rússia, à China, à Síria, a Coreia e vários outros países. Na Europa, por exemplo, Trump não assumiu, como seria de se esperar se fosse outro governo, uma posição clara em favor da União Europeia, ou seja, dos bancos europeus, né? E, num certo sentido, a presença dele no governo norte-americano estimula as tendências desagregadoras dentro dos estados nacionais europeus. Nós vimos aí o Brexit, né? E depois nós vimos que o Brexit era apenas a ponta do iceberg da crise, porque o Partido Conservador Britânico fez todo tipo de manobras para evitar a crise do Brexit, acabou ele mesmo impulsionando o Brexit, que se transformou numa crise política generalizada. E essa crise ela se estendeu de uma tal maneira que nós estamos vendo agora a maior crise do Partido Conservador Britânico, né? A tal ponto que vários dos órgãos do imperialismo consideram que a vitória do Partido Trabalhista, dirigida por uma ala extremamente radical desse partido, que é o Jeremy Corbyn, que até pouco tempo atrás era um elemento tão marginal que era quase exterior ao Partido Trabalhista, ele tomou conta no que é um verdadeiro movimento de massas dentro do Partido Trabalhista. É difícil até da gente explicar aqui, para se ter uma ideia concreta, o tamanho da crise que isso daí representa, né? Depois de toda a história do Partido Trabalhista. Mas vamos assinalar aqui, pelo menos, como parte da análise, que se trata de até muito mais do que um mero terremoto político dentro da política britânica.
Quer dizer, a coisa está totalmente fora de controle. O imperialismo está fazendo as contas num cenário de verdadeiro apocalipse político com a vitória do Partido Trabalhista. Logicamente que eles vão trabalhar para que isso não aconteça. A vitória do Partido Trabalhista, assim como a situação do Brexit na Inglaterra, praticamente está levando à liquidação da unidade política que era o Reino Unido, né? Todos os países que compõem essa unidade, né, inclusive o Ulster, conhecido como Irlanda do Norte, estão agora cogitando, alguns cogitando de maneira muito concreta, a separação, de tal forma que é visível que a própria burguesia britânica já está estudando uma nova forma de associação com esses países, porque a separação parece ser inevitável. Bom, há vários outros casos, né? Então, desse ponto de vista, o que está acontecendo na Catalunha, a gente poderia dizer que é mais um episódio desse esfacelamento, né? Aqui duas coisas seriam necessárias concretizar em termos de análise, né? Primeiro, qual é a dimensão dessa crise? Para o imperialismo, a crise tem características absolutamente catastróficas. Se a gente olhar todos os jornais imperialistas, o que nós vamos ver é que aparece sistematicamente a ideia de que a separação seria uma catástrofe. Quase que todos eles repetem até mesmo a palavra catástrofe. Por quê? Porque, de um modo geral, né, nós teríamos dois efeitos imediatos. Um, a desestabilização da Espanha, do Estado imperialista espanhol, com a retirada de um dos setores mais importantes da economia da Espanha, que é a Catalunha, um dos principais setores industriais do país. Isso daí pode levar a uma crise financeira internacional, né? Porque nós temos que considerar que, do ponto de vista da dívida espanhola, que é muito alta, da crise econômica espanhola, a Catalunha, né, é um recurso, é um ativo da economia espanhola que ajuda a dar estabilidade para o Estado espanhol. Então, a ruptura levaria imediatamente a uma crise, desse ponto de vista, uma crise do restante do Estado espanhol. Bom, em segundo lugar, o temor em toda a Europa é que o êxito da Catalunha conduza a um efeito dominó dos inúmeros países ou nacionalidades que estão buscando a independência em diversas partes da Europa, né? Inglaterra, que a gente já mencionou, tem Escócia, País de Gales, o Ulster, né? Na Espanha nós temos 7, 8 nacionalidades que lutam pela independência, algumas até bem importantes. Nós temos o mesmo problema na França, nós temos o País Basco, que está dividido entre a França e a Espanha, né? Nós temos o mesmo problema na Bélgica, nós temos esse problema na Itália, nós temos esse problema na Alemanha. Ou seja, em quase todos os países europeus, nós vemos aí a tendência separatista, que é uma espécie de salve-se quem puder. Os grandes estados nacionais estão na mão dos banqueiros, obedecem aos banqueiros, a política, a parte do leão, em toda a política monetária, financeira, exportadora, etc. e tal, vai para os bancos, né? Tudo é garantido para os bancos, e logicamente que a economia agrária e a economia industrial e comercial interna do país se vê sufocada por essa camisa de força.
Num primeiro momento, os bancos montaram um sistema, né, onde eles proporcionavam uma estabilidade para esses países em troca de um alto dividendo do sistema financeiro. À medida que a crise capitalista se aprofundou, os bancos foram quase todos à falência, tiveram que ser socorridos pelo Estado, e a tendência de parasitismo dos bancos se acentuou em todos os países, a crise se transformou numa crise cada vez mais aguda, né? E o caso da Catalunha explica isso daí. Bom, esse é um aspecto da questão, né, que é mais simples, mais fácil de identificar. O segundo problema, que é mais importante, é o posicionamento a ser assumido diante da questão da Catalunha, né, principalmente pelo que a gente vê do ponto de vista da imprensa capitalista brasileira e internacional. Brasileira é um modo de dizer, né? Porque nós sabemos que essa imprensa é uma sucursal no que diz respeito a problemas internacionais. Eu não sei, às vezes a gente tem a impressão de que eles recebem as matérias prontas dos jornais norte-americanos e dos conservadores europeus, né? Porque eles têm uma infinita capacidade de se alinhar com as posições da União Europeia e dos Estados Unidos em todas as questões. Não tem uma única questão que eles mostrem nenhuma independência. Segundo essa imprensa, a tomada de posição pelo governo da Catalunha seria uma tomada de posição antidemocrática. E a tomada de posição pelo governo neofranquista espanhol seria uma posição democrática do governo do PP. Por quê? Porque tem uma lei. Tem uma lei que diz que para você conseguir fazer um referendo, é necessário atravessar tantos e tantos e tantos e tantos obstáculos, conseguir a aprovação principalmente daqueles que não querem que você faça o referendo e daqueles que são contra a sua independência, etc. e tal. Então, eu acho que isso aqui merece um esclarecimento, porque isso é totalmente antidemocrático. Se um determinado setor do país quer se separar, ele deve ter o direito de se separar. Seja isso daí bom ou ruim, desde que seja efetivamente, né, a vontade popular. Quer dizer, se a maioria da população se expressa dizendo que quer se separar, pronto, acabou, não tem lei, não tem nada. Em geral, se você vai fazer esse tipo de manifestação deve ser feito quando e na forma escolhida pelos que estão querendo se separar, não pelos outros. Tá certo? É como se fosse um divórcio, né? Duas pessoas são casadas. Aí uma delas quer se separar, mas para se separar, ela precisa da autorização do outro lado. Quer dizer, então ela não tem o direito de se separar. O direito de se separar está na mão do outro. Por exemplo, na única vez no mundo em que houve verdadeiro direito de divórcio, foi na União Soviética. Eu vou explicar para vocês como funcionava. O cidadão ia numa repartição pública, ou a cidadã, e falava: está aqui o meu carnê de não sei o quê, que diz que eu sou casado, eu quero divórcio. Aí o cidadão olhava para a pessoa, pegava um carimbo ali, está divorciado. O que vocês acham? Muito bom. É assim que tem que ser, né? É o único divórcio verdadeiro e democrático que jamais existiu. Eu não quero continuar casado, vou lá, né, como é um registro civil, é praticamente
praticamente não, é de fato um acordo de tipo comercial, me separo, não tem. Se você depois tiver que ver o que fazer com a casa, bom, aí se discute o que fazer com a casa, mas separado você já está. Você não pode ter o problema da casa como impedimento para se separar. Você não pode ter o problema dos filhos como impedimento para se separar. Quer dizer, a liberdade de um não pode depender da decisão do outro. Senão não é uma verdadeira liberdade. Estamos de acordo? Ela não pode ter restrições também. Senão ela também não é uma verdadeira liberdade. O que a Catalunha quer com a Espanha é um divórcio. Se o povo catalão se manifesta, né? Vai às ruas, vota, etc. e tal, e fala, quero me separar, pronto, acabou, isso aqui é democrático. Lógico, se tiver um grupinho de pessoas que a revelia do povo quer a separação, isso é outra história. Mas aqui não é isso. Aqui é um posicionamento majoritário em favor da separação, pronto. Mandar a polícia é antidemocrático. Destituir o governo da Catalunha, de acordo com a lei número tal, papapá, é antidemocrático. Promover a intervenção na Catalunha é antidemocrático. Tudo isso é antidemocrático. E a maioria dos países do mundo, ditos democráticos, apoia a Espanha contra a Catalunha. Por quê? Porque é injusto? Porque os catalães fizeram alguma coisa contra os espanhóis? Não. Simplesmente porque é uma lei. Também na época do general Francisco Franco, havia uma lei. E aí? Esse problema, é engraçado como se utiliza esse problema da lei, né? No Brasil, o Temer aprovou um decreto aí que flexibiliza a escravidão. Pergunta, nós temos que aceitar isso aí? Não temos que aceitar. Se tiver uma fazenda aí, em que o cidadão vive como escravo, e a lei diz que isso aí é natural, a gente deve aceitar? Não deve aceitar. Não é porque tem uma lei que vai ser aceito. Lei é uma coisa muito relativa. A gente viu, por exemplo, que o impeachment da Dilma foi comprado, que os 2 processos do Temer foram comprados, saiu até o preço. Você vê que as avaliações de mercado no Brasil elas são boas, né? 32 bilhões gastou o Temer para permanecer no governo, apesar de que ele tem 97% de desaprovação. Faz sentido, né? 32 bilhões para quem só tem 3% de aprovação, o que já chamaram a atenção que não é aprovação, é margem de erro, né? É normal. Agora, uma pergunta, a não ser que nós sejamos extremamente otários, nós temos que seguir esse tipo de lei? Quer dizer, o cidadão... Isso é uma pergunta que a questão da Catalunha levanta. O cidadão tem que abrir mão dos seus direitos reais por leis que são totalmente fictícias? Lógico que não. Isso nem faz parte de nenhum sistema legal. Porque se fosse assim, que você tem que obedecer à lei, então você, na Alemanha nazista, você teria que obedecer à lei. E as pessoas só obedeciam à lei, numa boa parte, porque elas viviam sob o reino de terror. Eu acho que é importante chamar a atenção para esse fato aqui, na atual conjuntura, porque, primeiro que o país, a lei, virou uma coisa fictícia. Segundo, que quando há alguma lei, alguma fachada legal, os juízes, os legisladores fazem o que querem. Por exemplo, o STF aprovou que a escola pública
vai ter aula de ensino religioso. Se fosse só isso daí, já era medonho. Não, porque cabe a pergunta, por que a escola pública tem que ter aula de religião? O que a religião tem a ver com a coisa pública? Religião é uma coisa privada. Você acredita em Deus? Tudo bem. Maravilhoso, para você. Ninguém mais é obrigado a acreditar em Deus. Pelo menos, num sentido normal, seria assim. Você acredita na religião católica, vamos supor? Né? Todos os dogmas e toda aquele monte de coisas, os concílios do Papa, as resoluções do Papa. Fantástico. É um problema seu. É uma associação privada. Eu não tenho por que participar nisso daí, porque eu não acredito em nada disso. Então, mantenhamos a coisa como uma coisa privada. Não é? Aí vem o STF e decreta que a religião já não é coisa privada, é coisa pública. Por quê? É um desrespeito à cidadania. Primeiro que no Brasil há inúmeras religiões. Não só há inúmeras religiões, como, a rigor, qualquer pessoa pode abrir alugar uma casa e montar a sua própria religião. A religião dos adoradores do céu, da lua, do sol, das estrelas, do mar, dos peixes, do espírito invisível, do alienígena que esteve na Terra. Cada um, não é? Aí, lógico, muita gente vai ouvir essa minha colocação e vai falar assim, não, isso é absurdo, porque acreditar no alienígena que esteve na Terra não é uma religião. Bom, eu poderia dizer a mesma coisa das outras. Né? Quem que disse que aquilo que está escrito no livro sagrado da preferência da pessoa é real? Uma vez que ninguém nem sabe nem quem escreveu aqueles livros, por que escreveu, quando escreveu, né? O que aconteceu de fato. Então, vamos dar às pessoas o direito de acreditar na religião que ele tiver vontade. Por exemplo, eu acredito que no mundo inteiro hoje, se a gente, sendo bem modesto, nós temos aí por baixo, mais de 1 milhão de religiões diferentes. Desde as muito antigas até coisa bem moderna, que foi criado na semana passada, e todos os dias estão sendo criadas novas religiões. Você tem religiões de 1 bilhão de pessoas, essas são consideradas respeitáveis por causa do número, o que é absurdo. Porque se a religião seria a busca do Deus verdadeiro, não é o número que vai resolver a parada. Seria a verdade desse Deus, se verdade houver, ou não é? E você tem religiões que agrupem aí, sei lá, meia dúzia de pessoas. E variantes de religião. Tem muita religião no mundo. Então, você não pode estabelecer que vai ser ensinada a religião na escola. Religião é uma coisa de cada um. Por mais que pessoas que façam parte de religiões grandes acreditem que não é uma coisa de cada um. Que se eu acredito num determinado dogma religioso, se eu pertenço a uma determinada seita religiosa, todo mundo seria obrigado a participar disso daí. Não. É indivíduo isso. Então você vê, no país não tem lei. Por que essa lei aí? Que valor que tem essa lei? É um abuso. É uma lei que um rei tirano aí poderia promover no reino dele. E ainda por cima, promovida pelo STF, que nem tem o direito, pela Constituição, de criar nenhuma lei. Então, essa questão da Catalunha,
Só queria demonstrar esse ponto, né, para não se estender demais. Não é a lei, é o direito de fato. Não há leis, inclusive, sobre as populações. Se uma população faz parte de um império e não quer fazer parte desse império, e existe uma lei que proíbe ou dificulta essa população de ser independente, essa lei é uma ditadura. Não poderia existir. Então nós temos que mais do que nunca, né, no Brasil, nós temos que ter uma ideia, e esse acontecimento revela isso muito bem, que distinga entre a legalidade e a legitimidade. Sendo que a legalidade é uma coisa inferior, né? E nós temos que ter uma ideia de que nós devemos defender não apenas a legitimidade, mas também os princípios democráticos de uma maneira geral. Eu já falei aqui, não vou esticar, mas isso aqui tem a ver também com um problema que nós destacamos muito, que é o seguinte: uma das grandes deficiências de toda a esquerda nacional é que ela não tem um verdadeiro programa democrático. Isso vale para a esquerda internacional também, né? Vamos só assinalar aqui, em forma de epitáfio, que o Podemos, né, que recentemente foi apresentado assim como a solução mais maravilhosa para o caos e loucura política nacional, apoiou o Estado espanhol contra a Catalunha. Eu considero que isso daí é meio que uma declaração de suicídio político, né? Nós, da Causa Operária TV, queremos uma TV que fique 24 horas no ar, para rebater todo o monopólio da imprensa golpista. Para isso, precisamos do dinheiro, precisamos da sua contribuição. Para contribuir, é só entrar no link que vai aparecer aqui na descrição e contribuir com o quanto puder e o quanto quiser. É isso daí.